Boa noite, pessoal. Que honra recebê-los para a gente conversar um pouquinho hoje sobre neurociência. Eu sou a Angélica. E eu sou a Elza. Boa noite a todos. Um prazer muito grande recebê-los aqui. Fizemos esse trabalho com muito carinho para oferecer a vocês no nosso último dia de aula. Daqui a pouco estaremos falando sobre assuntos bastante importantes, construídos com muito amor, muito carinho, muita dedicação, para que vocês aproveitem esse momento conosco. Isso aí. Então, vamos começar. Pessoal, então a gente começa um pouquinho falando sobre o que é a neurociência, né? Então, de acordo com a definição do Dr. Roberto Lente, é o conjunto de disciplinas que, de formas variadas, vão estudar o sistema nervoso e as relações entre as funções cerebrais e as funções mentais. E dentro do ambiente escolar, a gente precisa conhecer um pouco como que funcionam os processos de aprendizagem, os processos mentais, para poder auxiliar os nossos alunos nesse caminho, né? Então, para começar, eu resolvi trazer para vocês um pouquinho de história. Então, a primeira descrição de um cérebro foi feita pelos egípcios, há muitos anos atrás. E é muito curioso, porque os antigos egípcios, eles tinham o hábito de, quando eles iam mumificar os seus faraós, eles enterravam os seus faraós, né, eles mumificavam e guardavam junto com os faraós tudo que fosse importante para que eles usassem na outra vida. Então, eles tinham potes que eles guardavam os órgãos importantes, como o intestino, o estômago, o pulmão. Eles mantinham o corpo com o coração. Entretanto, o cérebro, para eles, era uma coisa gelatinosa, que não servia para nada. Então, no momento da mumificação, eles removiam o cérebro pelo nariz e descartavam. Então, para eles, não era necessário o cérebro numa próxima vida, né? Então, inicialmente foi assim. Alguns marcos da neurociência que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. Então, a gente tem o Franz Gall e o localizacionismo experimental, né? Então, ele foi um médico alemão e ele criou uma teoria de que o cérebro ele poderia ser dividido em 27 pedacinhos e cada um desses pedacinhos era responsável por uma habilidade diferente. E quando você desenvolvia mais uma habilidade do que a outra, uma parte desses pedacinhos aumentava de tamanho e o seu crânio acabava ficando com essas deformidades. Então, eles estudavam a cabeça dos indivíduos e, por meio do estudo da cabeça, eles diziam que era possível identificar o caráter de uma pessoa, a personalidade, enfim. Depois a neurociência veio dizer que não é bem assim que funciona, mas foi um dos primeiros experimentos que impulsionou realmente os estudos sobre o cérebro. Aí, para quem foi meu aluno vai lembrar, eu gosto muito dessa história, é de um americano chamado Phineas Gage. O Phineas Gage é um dos personagens mais icônicos, mais famosos da neurociência, porque graças ao que aconteceu com ele, a gente conseguiu desenvolver muito os nossos estudos de uma região do cérebro chamada de córtex pré-frontal, que é essa região da frente. Então, o que aconteceu com ele? Ele trabalhava em ferrovias, com construção de ferrovias. Ele era um rapaz muito cordial, ele era muito pontual, extremamente responsável, ele tinha uma noiva. Só que um dia houve um acidente e uma barra de ferro que ele usava para amassar a dinamite, que ia ser usada, os explosivos para construir a rodovia, houve uma explosão e a barra de ferro transpassou o crânio dele, como a gente pode ver na imagem, né? Ele desmaiou, teve algumas convulsões e depois de alguns minutos ele acordou. E ele chegou no hospital caminhando, para a surpresa de toda a equipe médica, né? Ele foi hospitalizado, ele fez uma cirurgia de remoção dessa barra de ferro. Só que o que os médicos puderam perceber é que depois que ele sofreu esse acidente, a personalidade dele mudou por completo. Ele começou a ser uma pessoa muito explosiva, ele começou a arrumar muita briga, ele terminou com a noiva, virou uma pessoa super mulherenga, e ele abandonou o trabalho e ele começou a correr os Estados Unidos viajando com aqueles circos onde ele era um freak show. Então, ele se apresentava mostrando a barra de ferro e o homem que tinha sobrevivido a esse terrível acidente. O cérebro dele foi doado, né, todo o corpo dele foi doado para pesquisa quando ele morreu, e o crânio e a barra de ferro, eles estão em exposição num hospital, no museu em Harvard. Tá? É muito interessante. O que tem de tão interessante? É que foi por conta desse acidente
que os pesquisadores começaram a entender que o córtex pré-frontal está extremamente relacionado à questão da personalidade, à questão da organização, à questão de planejamento, coisas que a gente não tinha até então. E o mais interessante é que os adolescentes, eles ainda não têm o córtex pré-frontal desenvolvido. E aí a gente vai falar disso um pouquinho mais adiante, tá bom? E aí, o paciente mais marcante da neurociência é o paciente chamado Henri Molaison, que até 2008 ele ficou conhecido como paciente HM. O nome dele só foi divulgado depois que ele morreu. Então, o que aconteceu? O Henri Molaison ele sofreu um acidente quando ele era criança, que desencadeou uma série de ataques convulsivos. Só que ele tinha tantos ataques convulsivos que ele não tinha a possibilidade de fazer mais nada da vida. Então, o que acontecia? Ele chegava a ter mais de 20 ataques por dia. E, claro, quem já viu uma pessoa convulsionando sabe como é difícil e como isso exaure a pessoa, né? Então, o médico neurologista dele sugeriu que ele fizesse uma cirurgia que ainda nunca tinha sido feita em humanos, mas que em cobaias já havia sido realizada, de remoção do hipocampo. O hipocampo é essa estrutura que está bem no centro do cérebro. Até o momento, já havia sido feito cirurgias onde eles removiam metade do hipocampo, os ataques epiléticos eles paravam e a pessoa sobrevivia muito bem. Mas no caso dele, como era muito mais grave, remover só metade do hipocampo não ia adiantar. Então eles decidiram remover o hipocampo inteiro. E o que aconteceu dali para frente? O Henri Molaison, ele tinha 27 anos quando ele fez essa cirurgia. E quando ele voltou da cirurgia, a cirurgia foi um sucesso, só que ele não conseguia mais formar a memória de longo prazo. Então, a memória dele durava alguns segundos apenas. E foi, durante todo o resto da sua vida, ele ficou sendo estudado, ele começou a morar na clínica, ele nunca mais voltou para casa, mas ele lembrava perfeitamente de tudo que ele tinha feito, até o dia da cirurgia. Entretanto, depois da cirurgia, ele não conseguiu mais formar a memória de longo prazo. E foi a partir desses estudos que a gente começou a entender qual era a função do hipocampo, e é muito importante vocês lembrarem do hipocampo, porque eu vou falar dele lá na frente, como uma região muito importante para o processamento de memória de longo prazo. Tudo bem? Bom, para quem se interessa pelo assunto, eu acho que vale muito a pena indicar um TED Talk de uma neurocientista brasileira chamada Suzane Herculano. A Suzane ela tem vários estudos muito interessantes, né? Um deles, ela consegue provar quantos neurônios existem no nosso cérebro. São 86 bilhões de neurônios. E nesse TED Talk, ela fala um pouquinho da diferença do cérebro dos primatas, dos mamíferos em geral, para o cérebro humano. Então é uma dica, acho que ele tem 15 ou 16 minutos, tem no YouTube, vale a pena assistir, tá bom? Bom, pandemia. Começamos o ano, acreditávamos que seria um ano como qualquer outro. Na verdade, a gente esperava que fosse um ano melhor do que o ano passado. E, de repente, nós fomos surpreendidos com uma pandemia. Então, a pandemia é uma escala global, afetou o mundo inteiro. E nós nos vimos frente a um inimigo invisível, que até agora a gente não tem armas eficientes para combater. E a gente precisou, de uma hora para outra, se reinventar. Os professores precisaram se reinventar, precisaram se apropriar dessas ferramentas tecnológicas. Os alunos precisaram se reinventar para dar conta desse ensino remoto. O planejamento precisou ser revisitado para que, além de tudo que nós já havíamos planejado, a gente verificasse de que maneira as habilidades e as competências realmente seriam adquiridas estando à distância. Então foi um processo que, embora tenha sido muito doloroso e muito difícil, ele acabou trazendo muitos benefícios. E a gente vai falar um pouquinho dos impactos da pandemia para essa questão cerebral também daqui a pouquinho. Bom, cérebro de adolescente. O adolescente ele é a transição, né, da infância para a fase adulta. O que a gente percebe? O adolescente ele muda de humor constantemente, ele é desorganizado, ele não consegue fazer muitos planos, a maioria deles tem dificuldade em se planejar. As oscilações de humor são constantes. Parece que aquela criança que você conhecia tão bem, de uma hora para outra foi abduzida, e você tem agora uma outra criança que não é mais tão criança assim, e que você nem conhece mais. Num dia está falando um monte, no outro dia não quer mais falar. Na adolescência, a gente percebe nessa imagem, isso foi uma pesquisa que foi realizada, que vai mostrando o amadurecimento das áreas cerebrais. Então, quanto mais em azul estiverem essas áreas, mostra o amadurecimento dessas regiões corticais. E a gente vê que na região do córtex pré-frontal, que é essa região aqui da frente, em adolescentes, a gente não tem desenvolvido ainda.
por isso acontece a questão da mudança de humor tão constante, e por isso que os neurocientistas defendem que a adolescência ela deveria ser considerada até por volta dos 24 anos, que é quando o córtex pré-frontal realmente termina de se desenvolver. A Angélica, significa que depois dos 24 anos a gente não aprende? Não, não é nada disso. Existem vários neuromitos, né? Que a gente só aprende na primeira infância, que depois de adulto não aprende mais. Não é bem assim que as coisas funcionam, tá? O que a gente pode dizer é que a neurociência ela é uma ciência tão jovem, porque até bem pouco tempo atrás não existiam equipamentos de imagem que pudesse verificar um cérebro em atividade e que pudessem mensurar realmente quais eram as funções de cada parte do cérebro. Então, com o desenvolvimento da tecnologia, desenvolveu-se as pesquisas em neurociência. Mas eu posso garantir para vocês que nós ainda estamos engatinhando. É uma ciência bastante recente. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o que são as funções executivas. Então, eu acho que, nesse momento, é uma das partes mais interessantes para a gente falar, principalmente sobre os adolescentes, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre função executiva, talvez com outros nomes, mas as funções executivas, na verdade, são um conjunto de habilidades que são processadas no cérebro, principalmente na região do córtex pré-frontal, e elas são fundamentais para o controle. A gente chama de mecanismo top-down, ou seja, um controle consciente e deliberado sobre todas as ações, pensamentos, emoções, e que são capazes de fazer com que a gente consiga manter, se adaptar e conseguir tomar decisões de uma forma autônoma, com mais responsabilidade. Então, as funções executivas elas são muito importantes para isso, tá bom? Então, aqui um breve resumo. As funções executivas permitem a regulação do comportamento, que são as ações, a cognição, que são os pensamentos e a emoção, e elas são alocadas no córtex pré-frontal, aquela região que eu acabei de dizer, que ainda não está bem desenvolvida nos nossos adolescentes. Ela começa a se desenvolver lá na primeira infância e ela vai terminar por volta dos 24 anos. Bom, a gente pode dividir as funções executivas em funções executivas básicas e funções executivas específicas. Existem 3 funções executivas básicas que a gente usa mais e que a literatura fala e tem um estudo maior sobre elas, e que vão servir de apoio para todas as outras mais específicas que eu vou falar adiante. Então, a gente vai ter a memória de trabalho, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. A gente vai falar de cada uma delas, tá? A memória de trabalho também pode ser chamada de memória operacional. Em português, a gente pode usar qualquer uma das 2 definições. Então, a gente vai ver qual é a vantagem de se trabalhar as funções executivas na adolescência, na primeira infância, e muitas atividades que os professores passam, principalmente nas aulas à distância, nesse ensino remoto, que as famílias às vezes pensam assim, nossa, mas que desnecessário tal atividade. Na verdade, elas são planejadas cuidadosamente, com intencionalidade de desenvolver essas funções executivas. Por quê? A função executiva ela pode ser muito desenvolvida na primeira infância com todos os conhecimentos que a criança traz do lar, da família. Ela vai desenvolver de uma forma natural. Só que algumas famílias acabam não estimulando as crianças durante a primeira infância. E isso é papel da escola, conseguir trabalhar com essas crianças posteriormente, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Então, como eu disse, as funções executivas, as 3 principais, a gente vai ter a memória operacional, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. E a gente começa falando sobre a memória de trabalho, ou memória operacional. A memória operacional, memória de trabalho, ela pode ser classificada em visoespacial. E essa visoespacial, a gente percebe principalmente quando a professora fala assim, olha, eu vou passar uma atividade e eu vou pedir para que vocês copiem da lousa. Então, o aluno que precisa copiar uma atividade da lousa, então ele olha aquela informação, ele armazena essa informação e ele transcreve para o caderno, ele está trabalhando com essa memória operacional. E aí a gente às vezes ouve perguntas assim, Angélica, já que a gente fala de memória, qual é a diferença da memória de curto prazo para a memória operacional? Acho que, inclusive, é a próxima coisa que eu vou dizer, né? A memória de curto prazo é uma memória, como o próprio nome já diz, ela vai durar pouquíssimo tempo. Ela serve para você executar funções
rotineiras do dia a dia. Por exemplo, você vai ligar para a pizzaria e você pergunta para alguém: mãe, qual que é o número da pizzaria? A sua mãe fala o número da pizzaria, você armazena esse número, disca o número, consegue se comunicar com a pizzaria e dali uns minutos você não lembra mais o número. Isso é uma memória de curto prazo. A memória de trabalho, memória operacional, ela faz o quê? Além de você absorver essa informação, você manipula essa informação. E ela vai estar muito mais atrelada à memória de longo prazo posteriormente. Então, eu vou sugerir que nós façamos uma atividade, tá? Um experimento rápido. Vocês aí em casa podem fazer junto comigo. Eu vou falar para vocês 3 palavras que vocês vão repetir comigo, tá bom? Palavras que vocês nunca ouviram falar. Então, vamos lá. Redé, tipó, saquê. Vocês conseguem repetir as palavras que eu acabei de dizer, sem problema nenhum. Isso é um exemplo de memória de curto prazo. Eu disse 3 palavras que não fez significado para ninguém, mas que vocês conseguiram repetir. Agora um exemplo da memória operacional. Eu vou falar para vocês 3 palavras e eu vou pedir que vocês repitam, colocando essas 3 palavras em ordem alfabética. Tudo bem? Então vamos lá. Bola, amor e casa. É possível repetir falando na ordem alfabética? Amor, bola, casa. Isso é um exemplo de memória operacional. Você manipulou a informação. E isso é o trabalho com a memória operacional, ele é muito importante. Quando que o nosso aluno ele usa a memória operacional? Quando a professora pede para ele fazer uma interpretação de um texto. Quando ele está na sala de aula e o professor chama ele e fala assim: fulano, olha, escreve no chat o que significa tal coisa. Então ele tem que pegar aquela informação que ele acabou de ouvir e transcrever e passar isso novamente, tá? Ou quando o professor pede para ele fazer um cálculo mental, da mesma forma, memória operacional. Então é uma das funções executivas mais importantes que a gente tem, tá bom? A segunda função executiva que a gente fala rapidamente agora é a flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva é uma das funções executivas que mais foram desenvolvidas nessa época de pandemia. Por quê? A flexibilidade cognitiva vai te dar a possibilidade de escolher novos caminhos. Todas essas habilidades que a gente está falando estão em pleno desenvolvimento entre os adolescentes, tá bom? Eles ainda não têm isso muito claro. Isso é fácil de perceber. Então, a flexibilidade cognitiva permite que você crie empatia, por exemplo. Você se coloca no lugar do outro. Ou quando você vê uma situação, você tem uma opinião, o seu amigo tem uma opinião diferente, mas você consegue ouvir a opinião dele, mesmo que seja diferente da sua, e respeitar a opinião dele, entender o ponto que ele está falando. E aquele famoso pensar fora da caixa, né? Encontrar uma rota diferente para a resolução de problema. Então, eu sempre faço um caminho da minha casa para a escola. Hoje em dia, esse caminho foi interrompido por algum motivo. Eu tenho que procurar uma rota alternativa. No cérebro, é exatamente isso o que a flexibilidade cognitiva nos traz. Ela nos oferece a possibilidade de escolher diferentes caminhos quando você tem imprevistos. E essa é uma habilidade essencial para a vida adulta, porque na vida adulta, imprevistos, eles acontecem quando a gente menos espera, tá bom? Agora, na escola, a gente percebe um grande desenvolvimento da flexibilidade cognitiva com a mudança de segmento. Quando o aluno ele vem do Fundamental 1 e ele entra para o Fundamental 2, quando ele passa do 9º ano para o ensino médio, ou quando ele sai do médio para entrar na faculdade. São mudanças muito bruscas. Eu acredito que a mais brusca entre todas elas é a do Fundamental 1 para o Fundamental 2. O aluno está acostumado sempre com 1 ou 2 professoras de sala e, de repente, ele começa a ter aula com um monte de especialista, a quantidade de matéria acumula, ele começa a ser cobrado de uma organização maior, ele precisa começar a ter maior memória de trabalho para conseguir reproduzir tudo aquilo que ele aprendeu, ele vai adquirindo novas habilidades e competências, e esse choque ele acaba sendo muito grande. E esse choque ele é necessário. Para quê? Para que o aluno consiga desenvolver aos poucos essas habilidades e essas competências que vão ser esperadas ao longo da vida. Às vezes a gente acha que está protegendo o filho, tentando resolver todos os problemas para ele,
quando, na verdade, a gente está atrapalhando o desenvolvimento dele. A gente precisa permitir que essas crianças desenvolvam as habilidades, porque a gente não sabe quanto tempo nós estaremos na vida das crianças. Imprevistos podem acontecer. E a gente tem que preparar os nossos alunos, tem que preparar os nossos filhos para o mundo, que sejam cidadãos éticos, que sejam cidadãos capazes de tomar as próprias decisões e escolher os melhores caminhos. E nesse momento, vão ter situações onde ele vai se ver com uma nota baixa, nunca tirou uma nota baixa na vida, e vem a sensação de frustração. Vem a questão da causa e da consequência. Eu não consegui me organizar, não entreguei todas as atividades. Poxa vida, fiquei com uma nota que eu não deveria, vou ter que fazer uma prova de recuperação. Tudo isso acaba sendo trabalhado pelos professores em aula e acaba sendo trabalhado pela família também, da forma que o aluno ele consiga superar esses obstáculos e ele se fortalecer. Tá bom? Então, a flexibilidade cognitiva é essencial. E, para finalizar, o controle inibitório. O controle inibitório é uma função executiva que está atrelada ao controle de impulsos, ao controle da atenção e à inibição cognitiva. Por exemplo, controle emocional. Então, imagina que eu sou uma pessoa que ama o brigadeiro e eu vou numa festa. Eu vejo a bandeja de brigadeiros passando. Eu tenho vontade de comer a bandeja inteira de brigadeiros, mas o meu controle inibitório vai me falar, olha, pensa na dieta, a roupa não vai servir, é melhor comer um brigadeiro só. Angélica, a gente depois de adulto já tem desenvolvido todas essas habilidades? Não. A gente vai desenvolver ao longo da vida. No caso do aluno, o controle de impulsos é assim, o professor está falando e o aluno ele quer levantar a mão para falar ao mesmo tempo. Como esses alunos adolescentes eles ainda não têm o córtex pré-frontal totalmente definido, o professor ele serve como o inibidor desse comportamento. Então o professor vai falar, olha, agora não é o momento. Agora não é o momento, depois você fala. Por quê? Porque às vezes ele não consegue controlar esse impulso. Ele quer falar o tempo todo, principalmente com os menores. E à medida que os professores vão explicando que existem momentos, vão controlando esses impulsos, eles começam a ter autonomia para conseguir fazer isso de forma independente, de forma autônoma. Um outro exemplo é o controle atencional. Então o professor está dando aula. Aí a aula não está tão interessante. Isso acontece até quando a gente está assistindo uma palestra, alguma coisa assim. Não está interessante? A nossa atenção desvia. O controle atencional, ele faz com que a gente perceba que a atenção desviou e sozinho consiga voltar a prestar atenção naquilo que a gente sabe que é importante. O aluno ele ainda não tem esse controle atencional. Por isso que o professor, acredito que vocês tenham visto nas aulas remotas, gente, presta atenção, pessoal, vamos lá. Por quê? Porque quando o professor fala, o aluno ele volta a sua atenção. Opa, preciso prestar atenção. Tá? Então, isso é muito importante. E a inibição cognitiva da mesma maneira. A questão de procrastinar as coisas. Né? A gente procrastina quando a gente não tem um controle inibitório muito bem desenvolvido. E aí, o que eu faço? Eu pratico atividades que vão servir para desenvolver todas essas funções. Tá bom? Bom, resumindo, basicamente, as funções executivas vão permitir que os nossos futuros adultos tenham a capacidade de desenvolver tudo isso, né? Iniciativa, persistência, regulação emocional, tomada de decisão, resolução de problema. Ou seja, é muito importante que nós tenhamos adolescentes com funções executivas muito bem definidas, porque a literatura já mostra que crianças que têm funções executivas muito bem definidas têm um rendimento acadêmico muito mais alto. Então, na escola, em todas aquelas atividades que vocês viram, durante esse período de aulas remoto, ou as atividades que a gente realiza aqui na prática, tenho certeza que elas são todas intencionais. Quando o planejamento ele é feito, às vezes alguma atividade que a mãe pensa assim, mas o meu filho podia tirar foto da tela, por que ele vai ter que copiar? Se já tem um slide, por que ele vai ter que grifar alguma coisa? Porque é necessário. Isso faz parte do processo de construção e desse desenvolvimento das funções executivas, tá bom? E para finalizar essa primeira parte da minha fala, eu queria trazer para vocês um gráfico que mostra, foi uma pesquisa feita em Harvard, né? É uma pesquisa de 2011, que mostra que existem duas janelas de oportunidades na vida onde é muito mais fácil a gente desenvolver essas funções executivas. Então, a primeira fase é na primeira infância, que vai até por volta dos 6 anos, e a segunda fase é no período da adolescência. Na fase adulta, a gente consegue desenvolver? Consegue, mas é muito mais lento, é muito mais demorado, é muito mais trabalhoso. Então, essa fase adolescente é importante para a gente conseguir trabalhar todas essas habilidades que a gente almeja, tá bom?
Vamos lá, então, conversar um pouco sobre os impactos da pandemia e as relações socioemocionais. Nós nunca falamos tanto sobre a necessidade de nós cuidarmos dos sentimentos como agora, diante dessa pandemia que envolveu o nosso planeta. O mundo está entrelaçado pelo vírus e, da mesma maneira que nos preocupou este vírus, nós também nos preocupamos uns com os outros. E é muito importante que a gente saiba que os sentimentos, quando bem pensados, quando são pensados de uma forma que a gente possa cuidar deles, eles envolvem o ser humano de uma forma muito forte, muito importante, muito cuidadosa até. Então, nós pensamos hoje em trazer esse tema para vocês, junto com o tema que a Angélica acabou de colocar, porque tem tudo a ver. As questões socioemocionais, elas estão também embasadas cientificamente. Não é de hoje que nós estudamos sobre ela. Desde 1967, experiências têm sido feitas com crianças pequenas, crianças que podem desenvolver sentimentos bons, sentimentos adequados para que elas possam conseguir colocações melhores na sua maneira de decidir. Até hoje, então, as habilidades socioemocionais, elas vêm sendo aprimoradas. E hoje, com a pandemia, nós sentimos muita necessidade de conversar sobre elas, principalmente porque a escola foi muito impactada por conta da pandemia. De repente, nós nos vimos sendo capazes de fazer algumas funções que antes nós não pensávamos. Por exemplo, os professores que estavam na sala de aula num dia com os alunos, no dia seguinte eles já estavam na frente de um computador e as crianças também. E como é que tudo isto tem relação com as questões da pandemia? Tem relação porque elas estão manifestadas dentro de nós de um jeito que nós precisamos fazer com que elas tenham mais funções um para o outro. Então, as competências socioemocionais, elas são as capacidades que os indivíduos têm de manifestar o seu modo de pensar, de manifestar o seu modo de agir, de resolver problemas. E elas podem ser observadas no nosso modo de pensar, no nosso modo de viver. E a escola? Como é que a escola resolveu trabalhar essas questões junto com as famílias, junto com as crianças? Elas são competências que nos dizem que, eu vou aqui olhar aqui um pouquinho ali para vocês, porque elas estão divididas em 5 grandes partes. Delas, nós desmembramos as habilidades. Essas habilidades, elas são formadas de um jeito muito especial dentro de cada pessoa. Cada um tem uma forma de desenvolver, de atuar essas habilidades. E aí eu continuo perguntando para vocês, e a escola? Como é que a escola vai trabalhando isto? A escola tem a forma de perceber com os seus grupos de alunos como é que eles conseguem desenvolver essas competências, lidando consigo mesmo, lidando com os outros, lidando com certos desafios. E desafios não faltaram nesta pandemia, dentro da sala de aula virtual e dentro da casa de vocês. A gente foi percebendo que todas as manifestações diárias, comparadas
com aquilo que existe fora da sala de aula são muito comuns para todos nós. Por exemplo, os pais não sabiam acompanhar tão diretamente os estudos dos filhos como eles tiveram que aprender. Nós entendemos muito como foi que este processo se tornou até doloroso para alguns. Também foi para nós, não foi fácil nós construirmos todas as nossas habilidades emocionais para que a gente tivesse uma sustentação para passar isso de uma forma tão eficaz como ela foi passada para vocês. O Externato Rio Branco, a nossa escola, trabalhou isso de uma forma muito primorosa. Para quem está nos assistindo, que não pertence a esta escola, também nós temos certeza que caminharam assim e tiveram e têm o seu sucesso. Mas nós também queremos falar do nosso sucesso junto com todos os nossos ouvintes, porque é bacana da gente dizer que um trabalho foi desenvolvido com tanto carinho, com tanta dedicação, e não foi só do nosso lado que isso aconteceu. Do lado de casa também, os pais recebemos muitas colocações para acertar as nossas arestas, e todas elas foram corrigidas. Por quê? Porque talvez não tivéssemos tantas habilidades emocionais assim para poder chegar de repente na casa de vocês com perfeição. Nós somos ainda seres humanos em construção. Da mesma forma, nós estamos construindo as nossas habilidades. Quanto mais nós podemos aprimorar, vocês perceberam isso ao longo da fala da Angélica, que o cérebro ele tem possibilidades, ele é elástico, ele é abrangente, e assim a gente trabalha o cérebro desde a criança, desde os pequenos, que é super importante na primeira infância, que as habilidades socioemocionais sejam trabalhadas dentro de casa, assim como vem sendo trabalhado ao longo do processo do crescimento e desenvolvimento da criança, até chegar para nós adultos. Então, despertar em nós uma liderança conosco mesmo foi a primeira habilidade muito bem trabalhada, tanto pela equipe pedagógica, pelos professores, e aí eu estou falando de maneira geral, de todas as escolas, e não são só as escolas brasileiras, as escolas do mundo. Para vocês terem uma ideia, mais de 1.350.000 crianças estão na mesma condição que as nossas crianças brasileiras, todas atrás de uma tela, aprendendo, desenvolvendo suas habilidades. Desenvolver as habilidades socioemocionais, elas fazem parte do dia a dia, hoje, de uma rotina da criança. Talvez vocês nem saibam quantas habilidades foram desenvolvidas nesse processo, mas foram muitas. Se liderar, as famílias estavam liderando em casa todo o processo executivo dos alunos em relação à escola. As famílias estão liderando os seus processos de trabalho em casa. As mães, os pais, com envolvimento entre os trabalhos domésticos, os trabalhos da sociedade, né, seu trabalho social, para trazer o seu mantimento para casa, o seu bem-estar, o conforto e o trabalho com os filhos. E não foram poucos os trabalhos que vocês tiveram, nós sabemos disso. Mas, em conjunto, com todo o cuidado emocional, nós estamos conseguindo fazer isto com muita gentileza um para o outro. A gentileza, a troca de estar um no lugar do outro, né? A empatia. Empatia é uma habilidade que foi e é ainda muito, mas muito colocada
Todos os dias nós ouvimos sobre a empatia, que é o fato de nós conseguirmos se colocar no lugar do outro. Não é muito fácil, porque quando nós temos um período de crise, temos uma situação, às vezes até indelicada, fica muito tranquilo para nós fazermos um julgamento. Mas quando nós fazemos o exercício de se colocar no lugar do outro, mas de verdade, sentindo o que o outro sente, aí sim a gente consegue dizer para nós mesmos: eu sou empático, eu consigo entender a situação do outro. E, neste momento, é uma das competências mais importantes que nós temos entre todas as outras. E aí, para a gente pensar um pouco mais em como a escola desenvolveu algumas competências com os nossos alunos, como é que a gente faz isso nos momentos de crise? Fazemos isto respeitando o outro, cuidando do outro, oferecendo para o outro novas oportunidades, desenvolvendo caminhos para que ele possa superar algumas dificuldades que nem sempre são fáceis, mas elas são importantes. Angélica citou agora há pouco a questão de o aluno precisar copiar da lousa, dele fazer a tarefa de casa e, às vezes, se frustrar. A frustração é algo muito importante no desenvolvimento, tanto das crianças pequenas, quanto dos nossos adolescentes e até de nós adultos. Sem a frustração, nós não somos capazes de enfrentar algumas situações com sucesso. E ela é importante para que a gente pense melhor em como nós vamos caminhar. E aí, diante deste pensar, nós fizemos com as crianças, nós tivemos com eles todas as possibilidades possíveis para que eles tivessem sucesso neste momento, desde que eles foram para casa, saindo daqui da escola ou saindo de outras escolas e indo para os seus lares. De lá para cá, todos eles foram muito bem trabalhados pelas suas famílias e também pelas suas instituições. E nós, particularmente, cuidamos bem, nós ajudamos essas crianças a desenvolverem alguns sentimentos. Eles têm sentimentos de saudade, eles têm sentimentos de cuidado, eles têm sentimentos de amor, eles também têm sentimentos de tédio, eles têm sentimentos de raiva, e isso tudo são sentimentos que fazem parte das nossas habilidades socioemocional. A habilidade socioemocional não são somente habilidades que geram imediatamente o positivismo, não, ela sai também da frustração. E é também super importante para que a gente consiga aprimorar os nossos sentimentos, para poder, aí sim, desenvolver as habilidades. E aí, por que é importante a gente fazer a nossa autoescuta? A escuta das nossas emoções. Porque estamos passando por momentos de fragilidade, todos nós. Somos seres humanos, neste momento, ligados pelo medo, pela insegurança e pela incerteza. E se nós sentimos isto, por que não dizer? Por que não buscar dentro de nós esses sentimentos para que a gente possa trabalhá-los melhor? Para que a gente possa ficar mais leve neste momento. A pandemia trouxe muitas inseguranças para nós. E ainda vai trazer, porque é incerto tudo o que vai acontecer. Nós não temos nada determinado como certeza. Então, estamos vivendo, a cada dia, nós vivemos um pouco mais de esperança. E aí, fazer essa autoescuta é fundamental. A autoescuta do adulto, do pai, da mãe, a autoescuta do avô, da avó, dos tios, a autoescuta do professor, a autoescuta de qualquer profissional, a nossa própria autoescuta.
é uma autoavaliação dos nossos sentimentos. É extremamente importante que a gente saiba considerar aquilo que está dentro de nós. Nós nos fortalecemos com este momento de reflexão. E aí, nós podemos dizer que, diante de tudo isto, a escola também tem papel muito importante, que é trazer para vocês, nesse momento, uma particularidade do nosso trabalho. Quando nós falamos de autoescuta das emoções, claro que elas são todas muito importantes em qualquer fase adulta, mas ouvir os nossos alunos foi fundamental para que a gente desse direcionamento, inclusive para as cobranças de provas, para as cobranças de atividades, se daríamos mais tolerância ou não, são termômetros. E para compartilhar com vocês, eu quero colocar aqui, eu vou pedir licença e vou ler, porque são depoimentos de alunos inúmeros, mas a gente trouxe alguns para vocês. Então, ele diz assim: eu sinceramente não gosto do isolamento social, mas é necessário, não é? A única coisa que eu faço na quarentena é assistir TV e fazer lição. Eu adoro a escola e nunca na minha vida eu quis tanto ir para lá. Só estou esperando o dia que vou dar um abraço nos meus avós, nos meus primos, nas minhas tias. Enquanto isso não acontece, eu vou esperar aqui dentro de casa. Gente, que porto seguro que é a casa para as crianças. Que lugar mais importante, não existe outro. É um momento que ele consegue perceber quem ele é com as suas emoções. Que importante, que coisa mais linda, que mais singela eu diria até, essa dedicação de amor para a família. E quando ele descobre que ele tem esse momento de dedicação, ele também está se amando, ele está se considerando, ele está buscando dentro dele sentimentos. E aí temos outro. Minha rotina e dos meus pais, e principalmente a minha, ficamos mais próximos da família. TV e momentos ruins por ver muitas mortes que ocorreram. Um fato importante que quero dizer é que minha mãe perdeu o emprego, mas acabou ficando mais tempo comigo. Confesso a vocês que quando eu li, eu fiquei embargada, porque realmente, né, quando esta mãe perdeu o emprego, ela pode ter perdido o chão dela, pensando, né, como é que seria isso tudo neste momento tão difícil. Mas aí é que vale a pena buscar as habilidades socioemocionais, né, a fortaleza, a necessidade de, a partir de um problema, resolver um outro. E esta criança, na sua pureza, considerou que este momento foi extremamente importante, porque é um momento do aconchego, é um momento de estar junto, estar desfrutando do amor e do cuidado desta mãe. E o outro, eu descobri nessa quarentena que há muitas formas de abraçar. Verdade, né, gente? Nós abraçamos com as palavras, nós abraçamos com o carinho, nós abraçamos com um sorriso, nós abraçamos até com um mau humor, não deixa de ser um tipo de abraço, mas estamos aqui dizendo para vocês que fazer esta autoescuta das emoções, ela é, assim, fundamental para que a gente possa continuar passando por isso tudo com muita destreza, com muita vontade de que tudo seja passageiro de fato, que possamos retornar à nossa rotina, que possamos usar os nossos sentimentos de amor, de segurança, de caminhar pela vida da forma que sempre fizemos.
Como desenvolver essas competências socioemocionais? Nós tivemos aí a suspensão das aulas e outras atividades, tudo isso foi causando mudanças, e eu já disse anteriormente para vocês, né, cada dia que se passa, cada momento importante, a gente vai considerando esta forma de desenvolver. A escola tem naturalmente, né, colocado como é que se trabalha as habilidades socioemocionais. É claro que dentro do nosso currículo, do currículo das escolas, as habilidades socioemocionais são trabalhadas. Nós temos aí as aulas do Fundamental 2, e do infantil também. Nós temos aula de filosofia com as crianças, onde esses projetos socioemocionais são trabalhados dentro do conteúdo, numa forma curricular que talvez eles nem percebam. Talvez até os pais, muitas vezes, não conseguem perceber o quanto, de fato, as habilidades socioemocionais estão sendo trabalhadas. O ensino médio também tem aula de filosofia, de sociologia, e também tudo isso está incutido dentro da proposta curricular. E, óbvio, o dia a dia do professor, vocês perceberam isso a cada momento que os professores pediram licença e entraram com um sorriso dentro da casa de vocês, trabalhando com essas crianças, estava lá os sentimentos, as habilidades, todos eles, né, com muito custo, né, no início, buscaram isto para oferecer o melhor para todos. E eu tenho certeza que vocês conseguiram perceber isto, e nós somos muito gratos por isso. E tenho certeza que todas as outras escolas também. Estamos falando de outras escolas porque é ampla a nossa comunicação nesse momento, e nós queremos, inclusive, agradecer, através do Externato Rio Branco, o momento que estamos compartilhando com vocês um pouco mais do nosso trabalho. Conhecer-se, né, o suficiente para cuidar-se física e emocionalmente. E tem ali, muito interessante a imagem, né, de olharmos no espelho e nos reconhecermos como pessoas. Como uma pessoa forte, talvez, ou como uma pessoa frágil, não tem nenhum problema, mas nos reconhecermos como ser humano, capazes de, através de um sentimento, de uma fraqueza, caminhar, ir além, olhar no espelho e conversar consigo mesmo. Principalmente neste momento tão difícil. É assim que a gente se fortalece. E para que a gente consiga desenvolver um trabalho de fato, como nós conseguimos fazer até este momento, foi preciso que a gente fizesse uma união extremamente importante e fundamental, que é a escola e a família. Que a imagem também mostra ali, olha, houve uma fusão muito importante. Parece que antes da pandemia, caminhávamos por dois caminhos. A escola, de um lado, fazendo seu papel social de ensinar, e do outro lado, as famílias e as crianças recebendo. As famílias vinham para dentro da escola quando eram chamadas, né, para uma reunião, para uma conversa mais íntima sobre qualquer questão com os alunos. Mas agora não, nós somos uma coisa só. Estamos trabalhando para os mesmos objetivos. E muitos pais sentiram, de fato, dificuldades. Nós fizemos contatos muito pessoais e, através de conversas, a gente percebeu isto. Algumas famílias estavam precisando chegar mais perto, estavam precisando um pouco mais da nossa palavra. Não sabemos tudo, mas o que sabemos nós compartilhamos, nós dividimos, e deu certo. E assim a gente caminhou até agora. Então, estar junto, confiar no trabalho da escola foi fundamental. A princípio, foi muito difícil, sim.
no momento em que os professores estavam dando aula, e isso não aconteceu só na nossa escola, eu tenho certeza que aconteceram em outras também. Então, um ruído maior, um carro que passava barulhento na hora da explicação do professor, um choro de um bebê, isto é família, isto é gente trabalhando com gente. E é perfeitamente entendível isto. Hoje, nós podemos dizer para vocês que todas essas questões, elas foram deixadas de lado em nome de um trabalho muito forte, muito honesto, muito transparente. Então, hoje nós podemos dizer para vocês que estamos juntos, família e escola, caminhando para o sucesso dos nossos filhos. E é extremamente gratificante que, neste momento, onde nós escolhemos, Angélica e eu, em nome do Rio Branco, dizer para vocês o quanto está valendo a pena e o quanto valeu a pena trabalharmos juntos, porque nós não vamos mais nos separar. Esse slide não vai se descolar, ele é apenas uma representação daquilo que nós pretendemos daqui para frente, e eu tenho certeza que vocês, com a confiança que depositaram no nosso trabalho, porque isso foi dito por vocês, e nós recebemos com muita responsabilidade. Quanto mais vocês elogiavam, mais nos sentimos responsáveis por aquilo que estamos fazendo. E assim, a gente está, sim, desenvolvendo e colocando para vocês as habilidades socioemocional neste momento. Tudo isto que nós colocamos aqui, não está colocado apenas porque nós achamos, apenas porque escolhemos trabalhar no currículo escolar. Não, nós estamos trabalhando porque estamos embasados na BNCC. Primeiro, estamos embasados cientificamente, né? O nosso cérebro tem o comando das nossas ações, dos nossos sentimentos. E a BNCC, que é a Base Nacional Curricular, Comum Curricular, ela diz para nós, trabalhem assim, coloquem habilidades como criatividade, como pensamento crítico, como empatia, como a colaboração dentro do currículo de vocês. Seja no dia a dia da aula de matemática, da aula de química, da aula de física, da aula de sociologia, da aula de filosofia, ou seja nos corredores, seja no momento do intervalo, seja até mesmo quando as crianças se desentendem e elas precisam de uma orientação maior. Então, tudo isto fortalece esses sentimentos, esse currículo que sai do papel e vem para a prática. Então, a curiosidade, quando a gente desperta, quando o professor lança um desafio, quando ele pede numa prova uma questão um pouco mais elaborada, é preciso aí, vem abaixo, né, a coragem, a defesa da vontade própria de alcançar o objetivo, de dizer, eu sou capaz de estudar isto, ou então, eu sou capaz de vencer esse problema que apareceu agora na minha vida, eu tenho resiliência para este comando interno meu. Eu também preciso ter ética para caminhar dentro dessas habilidades todas. E eu tenho um espírito de liderança. Quando eu lidero dentro de mim mesmo, eu consigo fazer as lideranças externas. E aí também tem aí a outra habilidade, que é a metacognição. Quando eu reconheço que eu sou capaz de aprender, eu reconheço esta habilidade como uma atitude valorosa de conhecimento, eu consigo transportar para outros lugares da vida como é que eu aprendo, como é que eu alcanço o meu objetivo, como é que eu consigo transportar para a vida aquilo que está sendo necessário como objetivo principal para mim. E assim eu vou encerrando este momento e devolvendo para a Angélica, daqui a pouco eu volto. Gente, então, tudo que a Elza falou
está atrelado ao que nós já conversamos, né? E aí a gente recebeu uma mensagem da Adriana Staneve. Adriana, boa noite, obrigada por acompanhar nosso webinar. E ela pergunta, né, se o controle inibitório ele funciona melhor agora na educação remota, devido aos alunos estarem sozinhos, né? Ou se não tem nada a ver. Tem sim, Adriana, isso tem muito a ver, tá? O que acontece? Os alunos que eles têm muito bem desenvolvida todas essas funções executivas, no momento de adversidade como esse, ele conseguiu desempenhar essas funções e ele conseguiu treinar melhor o controle inibitório. Então, ele precisou praticar esse controle inibitório para não se distrair o tempo todo, para conseguir entregar as tarefas no momento adequado. Então, a gente pode dizer que a pandemia ela serviu sim como um treino para controle inibitório, tá bom? E aí, gente, de tudo isso que nós falamos, tem algumas sugestões que a neurociência traz. E não apenas para os alunos menores, né? Então, quando a gente fala de adolescente, isso vai até os 24 anos. E como a neurociência ela pode fazer com que a nossa memória melhore, né? Então, eu coloquei até a Dory, o peixinho, que é o melhor exemplo da ausência de memória. O que é a memória? Então, a memória, basicamente, vão ser uma via metabólica com várias sinapses que acontecem, que incluem o hipocampo e as principais conexões. Outro autor fala que é o processo pelo qual o conhecimento é codificado, armazenado, consolidado, para depois ser evocado. Basicamente, a gente pode classificar a memória em memória declarativa, memória procedimental. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para desmembrar todos os tipos de memória, mas existem várias formas de classificar a memória diferentes, tá? Só que para a memória funcionar, o que a gente tem que entender? A memória ela vai ser baseada basicamente em 3 processos. O primeiro é quando você adquire um conhecimento. E você só consegue adquirir um conhecimento quando você está prestando atenção em alguma coisa. Então, olha a importância do controle inibitório. Quando o professor ele fala em aula, olha, desliga o celular e presta atenção em mim, é porque se o celular estiver distraindo, ele não consegue absorver a primeira parte da formação da memória. O segundo processo é a consolidação. Para consolidar essa memória, esse aluno ele precisa entrar em contato com essa informação muitas vezes. Ou então, ele tem que envolver um sentimento muito forte, um trauma. Então, aconteceu uma situação muito ruim, você nunca mais esqueceu. Ou então, uma emoção muito forte, você se emocionou com um comercial e você lembra. Ou uma emoção afetiva, você sente o cheiro de uma comida e você lembra da sua avó, por exemplo, tá? Então, primeiro, você consegue, você entra em contato com essa situação, depois você consolida essa informação, para depois você conseguir fazer a evocação. Ou seja, eu vou entrar em contato com essa memória sempre que eu quiser. A gente pode dizer que o nosso cérebro é como se fosse um grande terreno com floresta. Então, imagina que eu tenho um grande terreno de floresta e eu preciso cuidar do meu terreno. Então, todos os dias eu faço caminhos diferentes para ver se o meu terreno está bem cuidado. Só que eu resolvo que 2 caminhos eles são mais importantes e eu começo a passar mais vezes por esses caminhos. O que vai acontecer? A estrada que eu for trilhando na terra, à medida que eu for repetindo a minha passagem, ela vai se ampliando. Vai começar a formar uma espécie de clareira, um caminhozinho para que eu consiga passar. E os outros caminhos que eu não consegui passar sempre, eles acabam sendo encobertos pela mata. E a nossa memória funciona da mesma maneira. Quando você revisita os conteúdos, é como se você estivesse reforçando uma via metabólica sináptica, para você conseguir acessar essa informação sempre que for necessário. E uma coisa que a gente fala principalmente para os nossos mais velhos, né, que estão prestes a enfrentar os grandes exames, os vestibulares, a gente não sabe ainda bem como vai ser esse ano, mas uma coisa que a gente ouve muito são eles falando assim, Angélica, olha, eu sabia tudo, chegou na hora, deu um branco. Por que deu um branco? Significa que a memória não foi consolidada direito. E alguns fatores atrapalham a consolidação dessa memória. Então, o primeiro deles, o que a gente pode fazer para melhorar a memória? Ter uma alimentação adequada. Então, tomar um café da manhã é importante, porque o neurônio ele gasta glicose para poder trabalhar. E se você vai para a escola em jejum ou vai assistir aula sem comer nada, você está sobrecarregando o seu sistema nervoso. Agora, existem alguns alimentos que fazem muito bem para o cérebro, que são a vitamina B12 e um lipídio chamado ômega 3. A vitamina B12 a gente encontra em vários tipos de peixes de águas profundas, salmão, sardinha, ovos. E o ômega 3 a gente também encontra em peixes, mas a gente encontra em abacate, em gema do ovo. Esses alimentos são muito importantes para um bom desenvolvimento cerebral, tá bom?
Agora, como estudar? Qual é a melhor opção, né? Porque a gente sabe que tem que estudar, o controle inibitório está lá, obrigando a gente a sentar na frente do computador, mas parece que nem todas as estratégias funcionam. Grifar funciona? Pois é uma das menos eficazes. Vale lembrar que tudo que eu vou dizer aqui está atrelado a conhecimento científico, mas cada pessoa funciona de um jeito. Então você tem que descobrir qual é a melhor forma para você, qual é a melhor maneira para que o seu filho consiga estudar direitinho, tá? As 3 melhores técnicas de estudo que a gente tem conhecimento hoje é a prática de lembrar, o estudo intercalado e o espaçamento de conteúdos. A prática de lembrar são atitudes que façam com que você exercite a questão da evocação da memória. Então, quando você faz um jogo, um questionário, quando você faz um mapa mental, quando você faz uma lista de exercícios, ou mesmo quando você explica para alguém, você está tendo que lembrar aquilo que você estudou para realmente reforçar essa via metabólica e tornar isso uma memória de longo prazo. Então, a primeira, que sai disparada em todas as outras, é a prática de lembrar. A segunda é o estudo intercalado, porque se você pega um dia só para estudar cada matéria, o que vai acontecer? Você fica muito tempo sem revisitar determinadas vias metabólicas e está sujeito ao esquecimento. Então, imagina que o aluno ele tem 10 exercícios para fazer de matemática, 10 de física, 10 de química, 10 de biologia. O que os nossos alunos normalmente faziam antigamente? Hoje eu vou fazer biologia, amanhã eu faço matemática, depois eu faço química, e só vai ver biologia dali uma semana. O ideal é intercalar. Então, hoje eu vou fazer 2 de biologia, 2 de matemática, 2 de química, 2 de física. Amanhã, mesma coisa. 2 de cada disciplina. Por quê? Porque a constância ajuda na consolidação da memória. E aí a gente vai ter o espaçamento de conteúdos. Então, por exemplo, hoje eu estou estudando o sistema nervoso. Aí, durante as próximas semanas, eu vou estudar outros conteúdos e depois eu volto a estudar o sistema nervoso. Então, é importante ter essa frequência de voltar a ver os conteúdos para que a gente consiga realmente fazer a consolidação das memórias, tá? Uma outra coisa, gente. Vários estudos eles mostram que a nossa memória de longo prazo ela vai ser consolidada quando a gente está dormindo. E, para isso, a gente vai contar com a ajuda de um hormônio chamado melatonina. A melatonina está relacionada ao ciclo sono-vigília e ela é produzida quando a gente está na penumbra, na ausência de luz. O que acontece é que os nossos alunos, eles, a cada vez mais, ficam expostos à iluminação artificial, celular, tablet, televisão, e eles dormem quando praticamente o celular caiu no rosto. Só que o ideal, para quem está estudando, principalmente para vestibulando, ano de vestibular ou no ensino médio, que eu sugiro, é, pelo menos 1 hora antes de dormir, tirar qualquer estímulo visual luminoso, porque vai inibir a produção desse hormônio. E com uma quantidade mais baixa de melatonina, você não vai formar memória de longo prazo na quantidade que você deveria. E aí você vai ter aqueles famosos brancos durante a prova. Então o aluno fala assim, Angélica, olha, eu lembro da sua aula, eu lembro o lado da lousa que você escreveu, eu lembro do meu caderno, eu lembro a cor que eu escrevi, mas eu não consigo acessar essa informação. Então, às vezes, um número muito pequeno de horas de sono e o sono errado, né, muito estímulo luminoso, acaba prejudicando esse processo de formação de memória de longo prazo. Tá? E uma outra coisa, a gente já vai se encaminhando para o final, mas a atividade física, por muitas famílias durante muito tempo, ela foi considerada como frescura. Meu filho não precisa fazer atividade física? Que bobagem. Educação física no currículo? Mas isso não serve para nada. Pois é. Não é isso que a medicina diz há muito tempo. A gente já conhece todos os benefícios de uma atividade física bem praticada. E a neurociência, nos últimos 10 anos, veio provar que a atividade física constante, principalmente a aeróbica, ela serve para aumentar a quantidade de neurônios, ela facilita a conexão entre esses neurônios. E eu vou mostrar para vocês uma pesquisa que eu gosto bastante. Em 2012, foi feita uma pesquisa onde os cientistas pegaram 2 grupos de camundongos. Tá? Eles estavam estudando justamente essa questão de fatores neurotróficos no cérebro, neurogênese, synaptogênese, enfim. Então, o que eles fizeram? Um grupo de ratinhos, os 2 grupos de ratos, eles se alimentavam das mesmas coisas e eles viviam no mesmo espaço. Entretanto, um grupo desses ratinhos foi submetido a um protocolo de atividade física 3 vezes por semana. Então, 3 vezes por semana, esses ratinhos eles corriam numa esteirinha. Claro, se não foi durante 1 hora.
Isso foi feito de uma forma gradativa, né? Então eles começaram correndo 10 minutos e aí foram aumentando. E eles acompanharam esses camundongos durante 11 meses. Depois de 11 meses, esses animais eles foram sacrificados e o cérebro desses animais foi estudado. E o resultado dessa pesquisa, gente, é impressionante. Aqui tem alguns exemplos, tá? Eu peguei alguns trechos só da pesquisa. Mas se vocês observarem, nos quadradinhos de cima, a gente tem imagens de neurônios, imagens do cérebro de ratinhos sedentários. E na de baixo, imagens do cérebro dos ratinhos corredores. Nos primeiros quadradinhos, tanto no de cima como no de baixo, essas bolinhas pretinhas são novos neurônios que foram marcados como substância química. Então, nos ratinhos sedentários, houve o nascimento de neurônios, sim. Talvez muitos de vocês mais velhos tivessem aprendido na escola que os neurônios não se reproduzem, né? Em 1999, saiu a primeira publicação de um artigo sobre neurogênese, que mostrou que os neurônios se reproduzem sim, só que em áreas específicas do cérebro. E aqui nesse estudo ele prova que os ratinhos que faziam o protocolo de atividade física tiveram uma quantidade de neurônios muito superior nascendo em relação aos ratinhos sedentários. Na segunda imagem, as bolinhas coloridinhas são fatores neurotróficos, que auxiliam na comunicação entre esses neurônios. Então, de novo, os ratinhos corredores têm muito mais fatores neurotróficos. E, por último, não adianta você ter neurônio se um neurônio não se comunicar com o outro. Então, os neurônios eles têm que estar unidos para que a sinapse aconteça, para que as informações percorram todo o sistema nervoso, percorram todo o circuito. E os neurônios, eles têm esses rabinhos que a gente chama de axônio. Então, se vocês verificarem, os ratinhos corredores tiveram, além de uma quantidade maior de neurônios nascendo, uma ampliação dessas redes de axônio, que faziam com que esses neurônios fossem colocados dentro do circuito e facilitasse realmente várias áreas cerebrais estimuladas posteriormente pelos ratinhos, tá? E o mais interessante, vocês lembram que a gente falou lá no início, né, da nossa webinar sobre o Henri Molaison, aquele paciente da neurociência que teve o hipocampo removido e que depois ele não teve mais memória de longo prazo? Então, essa imagem mostra, o retângulo de cima mostra o hipocampo ativado de um ratinho corredor. E o hipocampo de baixo é o de um ratinho sedentário. Então, se vocês observarem, os grandes benefícios que a gente vai ter com a atividade física é na região do hipocampo, que também é relacionada ao processamento da memória. Então, mais do que nunca, a educação física se mostra como essencial, principalmente para os vestibulandos, tá? E isso, claro, vai ajudar a diminuir o índice de estresse, enfim. Atividades físicas são importantes para tudo. E agora, a gente já vai se encaminhar para o final do nosso webinar. Tenho mais umas perguntas, deixa eu ver. Lucilene, boa noite, obrigada por acompanhar o webinar até agora. Angélica, eu percebo que a cobrança de atividades nem sempre funciona na adolescência. Podemos dizer que isso tem a ver com a idade ou não? Sim. Na adolescência, vai acontecer um fenômeno chamado de podas neurais. A gente vai ter várias conexões cerebrais que estavam feitas, bonitinhas e organizadas, que vão se desfazer. Isso faz parte do processo de amadurecimento cerebral. E a gente vai ter uma redução muito grande num sistema chamado sistema dopaminérgico. E é dali que vai vir aquele tédio crescente que os adolescentes têm, o mau humor que eles vão carregar durante muito tempo e a falta de vontade de fazer as coisas. Então, meu filho ele é mal-humorado. Pois é, depois dos 24 anos isso tende a melhorar. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que, muitas vezes, só mandar o aluno fazer lição, mandar o adolescente estudar, não vai ter efeito. Por quê? Porque ele está numa fase de enfrentamento, as conexões nervosas estão mudando, e ele quer saber para que ele vai precisar fazer aquilo. Então, a melhor maneira é tentar encontrar com ele a forma de mostrar que a escola é como se fosse um alicerce para que ele conseguisse alcançar os objetivos dele. Então, eu quero ser médico, por exemplo. A escola vai te ajudar a chegar lá. Angélica, mas o meu filho não faz ideia do que ele quer ser. Pois é, 90% deles não sabem o que eles querem ser. Mas é importante mostrar que todos esses conhecimentos que eles vão adquirindo na escola são importantes não só para o vestibular, mas para a vida deles como um todo. Quando o professor passa a lição, a gente consegue trabalhar diversas funções executivas, como comprometimento, entrega no prazo,
planejamento de quando ele vai fazer essa lição, o controle inibitório de resistir ao impulso de jogar videogame para finalizar a lição. Então, existem várias maneiras. Quando o aluno ele é muito resistente, a gente consegue atender a família, conversar com o aluno, porque às vezes santo de casa não faz milagre, e às vezes eles ouvindo isso de fora, eles começam a internalizar de uma forma melhor. Mas normalmente, quando você prova que faz sentido ele ter que fazer essas lições, eles começam a fazer de uma forma menos ostensiva, assim, brigando um pouco menos. Tá? É uma idade que o ideal é conversar bastante, é deixar sempre as portas abertas, né? E fazer as negociações. Filho, tá bom, você não quer estudar agora? Então tá bom, vamos sentar e vamos montar uma agenda. Você me ajuda. Ficar sem fazer a lição você não pode. Então, quando é o melhor horário para você fazer? Se vocês conseguem montar uma agenda junto, a gente automatiza esse processo. Por exemplo, todo dia ele tem que acordar cedo para assistir aula. Reclama um pouquinho? Reclama, mas acorda e assiste aula. O processo está automatizado. Se vocês conseguirem criar uma agenda, então toda segunda-feira eu vou fazer lição nesse horário, depois eu vou assistir uma série, depois eu vou estudar tal coisa. Criando essa rotina, você automatiza o comportamento e depois que você combinou com ele, ele escolheu o horário que ele quer fazer a lição, para adolescente, o que é combinado não sai caro. Eles fazem. Então, aí você tem como cobrar. Ó, você combinou comigo, então agora é o momento de você fazer a lição. Então, é uma sugestão, tá bom? Espero ter respondido, Lucilene. E aí, esse senhorzinho de gravata borboleta, ele realmente é o meu ídolo. Ele é chamado Eric Kandel, ele é um dos maiores neurocientistas vivos, ele é ganhador do Prêmio Nobel por conta de experimentos que ele fez com uma lesminha chamada aplísia. Ele pesquisa a memória há mais de 40 anos, ele coordena o departamento de neurociência na Universidade de Nova York. E ele segue todas essas sugestões que a gente deu para vocês hoje. Ele tem mais de 80 anos, ele come peixe todos os dias, ele nada todos os dias, ele pratica caminhada e ele coordena um laboratório repleto de cientistas. E as descobertas que ele tem feito sobre memória realmente mudaram a ciência. Ele escreveu um livro chamado Em Busca da Memória e ele criou um documentário. Esse documentário tem no YouTube, no Netflix não, tem no YouTube. Então, para quem quiser assistir uma coisa interessante, mudar um pouquinho agora, sair do Netflix, isso, só para lembrar, ele e a esposa, eles são sobreviventes do Holocausto. Então ele conta, quando ele fez 50 anos de casado, ele leva a família para a Áustria para verificar os lugares onde ele viveu. E ele vai lembrando, vai tendo as memórias, e ele vai, nesse processo, falando como era a infância e tudo mais. Gente, mais uma perguntinha. Fabiana, a preguiça é um processo químico? Percebo que na adolescência a preguiça é muito maior e um desafio. E bota desafio nisso para nós pais. Sim, Fabiana, a preguiça é um processo que está atrelado às mudanças das vias metabólicas cerebrais, tá? Eu até falava para os alunos aqui, eu falava, gente, eu não sei se vocês têm preguiça ou se a preguiça tem vocês. Porque eles têm preguiça de tudo. E como que a gente faz para acabar com a preguiça? Infelizmente, é só a gente esperando com que eles cresçam mesmo e estimulando as funções executivas, né? Os combinados, eles funcionam muito, gente. Os adolescentes, eles precisam ter rotina e quando você automatiza o processo, você tira um pouco essa questão da preguiça. Quando você trabalha as funções executivas e você tem o controle inibitório bem desenvolvido, ele sabe que mesmo que ele tenha preguiça, ele precisa levantar do sofá e fazer aquela atividade que ele tem para entregar. Então, assim, quanto mais você desenvolver as funções executivas, menos espaço vai ter para preguiça. E isso é um processo bem árduo, tá? Normalmente, quando eles estão entre o 6º e o 7º ano, eles são muito ativos, muito animados, qualquer coisa que o professor propõe, eles querem fazer, eles pesquisam e tal. À medida que eles vão ficando um pouco mais velhos, essa preguiça vai tomando conta deles e o tédio também. E isso é explicado pelas mudanças cerebrais, tá bom? Então, algumas atividades podem ajudar a gente a acabar com esse processo de preguiça, que é o desenvolvimento das funções executivas. Tudo bem? Gente, para os pais que tiverem mais interesse, tem uma grande referência em funções executivas, que é a doutora Adele Diamond. Ela tem várias palestras no YouTube, TED Talking, ela é a maior referência em funções executivas, principalmente na primeira infância. Sugiro bastante que vocês procurem, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar depois lá no site da escola. Então é isso. Acho que nós não temos mais perguntas por enquanto, né, meninos? Então, eu agradeço imensamente a participação de vocês. E agora eu passo a minha fala para a Elza. Elzinha.
Pois é, gente. Voltando, eu vou aproveitar aqui o último slide da Angélica, né? Do Eric Kendall, em busca da memória, e vou dizer para vocês, guardem na memória este momento que foi muito especial, feito para vocês, mas também deixe dentro do coração. E eu vou aqui, neste momento, eu vou agradecendo, mas não em meu nome. Eu estou aqui, neste momento, representando a Guga, que não pôde estar, infelizmente, conosco. Ela é uma diretora muito ativa, ela participa de todas as atividades da escola, mas, infelizmente, hoje ela não pôde estar. Então, eu estou com a incumbência, disse para ela que eu não chego à altura que ela alcança, mas eu vou tentar, em nome dela, dizer para vocês o quanto vocês são considerados por nós, o quanto a escola, que tem 54 anos, desenvolve o seu trabalho com o maior respeito pela educação, mas principalmente pela formação humana dos seus alunos. Quando o humano está pronto, está fortalecido, até com todo esse embasamento que vocês perceberam que a Angélica trouxe, que é possível, então, o sucesso também está pronto para ser trilhado. E é neste caminhar que a Guga pede que nós trilhemos esse caminho sempre, o caminho de uma educação forte, de uma educação firme, de um estudo muito planejado, de uma equipe de professores muito bem trabalhada, muito bem preparada, são profissionais de muito preparo, de muito estudo. Então, em nome da Guga, eu estou agradecendo toda a participação de vocês, todo o carinho, desde o dia que nós dispensamos os alunos até hoje, foram quase 17, ou mais de 17 semanas trabalhando desta forma, e de uma forma muito responsável. Eu diria para vocês até que as nossas crianças tiveram muitas possibilidades de aprendizagem, e isto para nós é valoroso. Então, em nome da direção da escola, em nome de todos nós, em nome dos professores, nós agradecemos todo o carinho, agradecemos toda a participação conosco e desejamos boas férias, bom descanso. Como vocês já sabem, em agosto nós não voltaremos com as aulas presenciais ainda, porque o governo determinou que a gente só consiga voltar depois de todo o nosso protocolo pronto. Quero dizer para vocês que, desde o dia que nós adaptamos a nossa forma de trabalhar, nós estamos também trabalhando em cima do nosso protocolo, construindo, porque nós temos uma preocupação imensa com a segurança de todos, dos funcionários, da equipe e principalmente das nossas crianças, como eles são caros para vocês, porque é o bem maior que vocês têm aqui dentro da escola, eles são os nossos. Então, a responsabilidade realmente é grande. Então, em nome da direção, em nome da Angélica, obrigada, Angélica. Angélica é aqui a nossa, nós somos parceiras, né? Nós nem dissemos para quem não nos conhece, mas a Angélica é a coordenadora do Fundamental 2 e do Médio, e eu sou a orientadora educacional também do médio e do 2, e o tempo todo nós entrelaçamos os nossos afazeres. Isso. E também fazemos um agradecimento muito especial para a nossa equipe, que são as meninas que nós falamos o tempo todo, as nossas meninas, que é a Ellen, a Ingrid e a Alessandra, ao César, que está ali atrás, e vocês não os veem, mas se nós fizemos esse encontro hoje, foi com todo o trabalho dele, que é um menino incrível neste fundamento da escola, ao Felipe, que também trabalha por trás, enfim, são muitas as pessoas que nós temos que agradecer. Então, é de coração, vamos guardar na memória e vamos guardar no coração também. Muito obrigado. Aqui eu quero que vocês percebam que seria a Guga dizendo para vocês, com todo respeito,
os nossos agradecimentos. Uma boa noite, um bom descanso. Só que antes não vão, nós preparamos aqui um carinho. E antes da gente entrar no vídeo, eu vou responder, Elzinha, a última pergunta da Gisele Moretti, que me perguntou se o cérebro adolescente acorda a partir de que horas? Que as primeiras aulas ela vê que é muito difícil, né? Você sabe que isso, durante muito tempo, tinha-se a ideia de que todo o cérebro funcionava igual, que todo mundo deveria acordar cedo e dormir cedo, e que era assim e pronto. Só que existiram 3 pesquisadores que ganharam o prêmio Nobel e mostraram que existe uma cronologia diferente. Nem todo mundo tem habilidade para acordar cedo e nem todo mundo consegue ir dormir muito tarde. Então, a gente chama de cronotipos. Cada pessoa tem um cronotipo diferente. Algumas pessoas acordam cedo com muita facilidade, outras pessoas sentem muito sacrifício para acordar cedo. Isso varia de uma pessoa para outra. Existe até um questionário que foi traduzido há pouco tempo, que você pode fazer para identificar qual é o seu cronotipo. O problema é que a sociedade exige que nós tenhamos um ritmo de trabalho naquele horário comercial, das 7 às 5 ou às 6. Isso faz com que a gente acorde muito cedo. Mas existe uma corrente de pesquisadores neurocientistas que defendem a ideia de que os adolescentes deveriam entrar na escola por volta das 9 horas da manhã. Bom, é uma ideia, quem sabe, né? Daqui a uns anos. Então é isso, gente. Eu faço da Elzinha as minhas palavras. Agradeço imensamente a todos que nos ajudaram. E a gente deixa vocês com uma surpresinha no final. Um beijo, uma boa noite. Boa noite, obrigada.